Eu nunca imaginei que acordaria assim, com sangue escorrendo pelo meu rosto, a visão embaçada, e aquele homem me segurando como se eu fosse desaparecer a qualquer segundo. A voz dele estava cheia de raiva, uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Eu disse para você não se meter nisso. Agora olha o que fizeram com você. Eu tentei responder, mas as palavras não saíam. Meu corpo estava desistindo, e a última coisa que eu vi foi o olhar dele. Aquele olhar que misturava fúria com algo que eu não conseguia nomear. Nunca imaginei que uma dívida me colocaria nas mãos do homem mais perigoso da cidade. O que começou como um acordo virou uma prisão de desejo e medo. E antes de eu te contar como tudo começou, se inscreve no canal e comenta aí embaixo de onde você está assistindo essa história. Você não vai querer perder os próximos episódios, eu te garanto. Meu nome é Isadora. E se você me visse hoje, provavelmente pensaria que sou só mais uma mulher tentando sobreviver numa cidade grande. Mas a verdade é que minha vida virou um inferno há 6 meses, quando a empresa onde eu trabalhava faliu da noite pro dia. Eu tinha dívidas. Muitas dívidas. O tipo de dívida que te faz acordar de madrugada com o coração acelerado, pensando em como vai pagar o aluguel do mês seguinte. Eu tentei de tudo. Trabalhos temporários, bicos, até vendi algumas coisas que eram importantes para mim. Mas nada era suficiente. Foi quando eu conheci ele, Dante Moretti. Todo mundo na cidade conhece esse nome. Sussurram com medo, com respeito. Ele é o tipo de homem que resolve problemas com um estalar de dedos. E não me refiro a problemas normais. Me refiro ao tipo de problema que desaparece. Literalmente. Eu estava num bar barato, tentando esquecer a vida por algumas horas, quando um homem de terno se aproximou. Ele não perdeu tempo. O Sr. Moretti tem uma proposta para você. Meu estômago gelou. Eu sabia que não tinha escolha. Quando alguém como Dante Moretti te chama, você vai. No dia seguinte, eu estava na frente de uma mansão que parecia saída de um filme. Portões de ferro, jardins perfeitamente cuidados, câmeras por todo lado. Fui levada até um escritório enorme, com estantes cheias de livros que eu tinha certeza que ninguém nunca leu. E então, eu o vi. Dante estava sentado atrás de uma mesa de mogno, vestindo um terno preto impecável. Ele era intimidador. Alto, ombros largos, cabelo escuro penteado para trás. Mas o que me pegou foram os olhos, frios, calculistas, como se ele já soubesse tudo sobre mim antes mesmo de eu abrir a boca. Isadora. Ele disse meu nome como se estivesse provando um vinho caro. Ouvi dizer que você está desesperada. Eu engoli seco. Eu preciso de dinheiro. Me disseram que o senhor poderia me ajudar. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Posso, mas tudo tem um preço. Você trabalharia para mim como assistente. Faria o que eu mandasse, sem perguntas. Em troca, todas as suas dívidas desaparecem. Parecia bom demais para ser verdade. E era. Mas eu estava tão desesperada que aceitei. Eu assinei aquele maldito contrato sem nem ler direito. Sem saber o que realmente significava trabalhar para Dante Moretti. Sem saber que eu estava vendendo muito mais do que apenas meu tempo. Os primeiros dias foram estranhos. Eu achei que seria apenas uma secretária comum. Atender telefonemas, organizar reuniões, essas coisas. Mas logo percebi que o mundo de Dante era muito mais escuro do que eu imaginava. Códigos, lealdades, ameaças veladas em cada conversa. Eu via homens entrando e saindo do escritório dele, sempre com expressões sérias, sempre sussurrando. Eu ouvia nomes que me faziam tremer. Ouvia histórias de pessoas que desapareceram depois de cruzarem o caminho dele. E então veio minha primeira missão real. Dante me chamou no escritório dele numa segunda-feira de manhã. Estava sozinho, o que era raro. Ele empurrou uma pasta na minha direção. Preciso que você vá até a Corporação Valente. Eles são concorrentes. Você vai se passar por uma consultora freelancer. Seu objetivo é simples: copiar os arquivos financeiros deles e me trazer. Meu coração disparou. Você quer que eu
Roube documentos? Ele me olhou com aquela expressão fria. Eu quero que você faça o trabalho pelo qual está sendo paga. Ou prefere voltar para as suas dívidas? Eu não tinha escolha. Passei a semana inteira me preparando. Decorei meu papel, estudei a empresa, pratiquei minha história. Quando chegou o dia, eu estava tremendo por dentro, mas tentei manter a calma. Entrei no prédio da Valente com uma identidade falsa. Subi até o 10º andar. Consegui acesso ao computador que eu precisava. Meus dedos tremiam enquanto eu copiava os arquivos para o pendrive. E então, eu ouvi passos. Um segurança estava vindo na minha direção, olhando para mim com desconfiança. Posso ajudar em algo? Ele perguntou, a mão indo automaticamente para o rádio no cinto. Eu gelei. Minha mente ficou em branco. Eu ia ser pega. Eu ia ser presa. Ou pior. Mas então uma voz calma cortou o ar. Ela está comigo. Eu me virei e quase desmaiei. Dante estava ali, de terno cinza, postura relaxada, como se fosse o dono do lugar. O segurança olhou para ele e depois para mim, claramente confuso. Senhor, eu não tinha conhecimento de... Agora tem. A voz de Dante era fria como gelo. Algum problema? O segurança engoliu seco e balançou a cabeça. Não, senhor. Desculpe o incômodo. Dante me pegou pelo braço, firme, mas não agressivo, e me conduziu para fora do prédio. Não falamos nada até estarmos no carro dele. Então ele explodiu. Você ficou congelada. Se eu não estivesse ali, você teria arruinado tudo. Eu sinto muito. Da próxima vez, siga minhas ordens exatamente como eu digo, ou ninguém vai te salvar, nem mesmo eu. Ele me olhou de um jeito que fez meu sangue gelar. Mas ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era só medo. Era algo mais. Algo que eu não queria admitir. Quando cheguei em casa naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava repassando tudo na minha cabeça. O jeito que ele apareceu do nada. O jeito que ele me salvou. O jeito que eu me senti quando ele me tocou. Depois daquele dia, algo mudou. Dante começou a me testar de formas diferentes. Não era só trabalho. Era um jogo psicológico, uma dança perigosa onde eu nunca sabia qual seria o próximo passo. Ele me chamava no escritório dele tarde da noite, só para conversar. Fazia perguntas pessoais. Sobre minha família, meus sonhos, meus medos. Eu tentava manter distância, mas ele tinha um jeito de me desarmar com palavras. Você é mais inteligente do que deixa parecer, Isadora, ele disse uma noite, enquanto tomava uísque. Isso me interessa. Eu não sabia como responder, então ficava em silêncio, sentindo o peso do olhar dele sobre mim. E então veio a festa. Uma grande reunião da máfia. Dante me obrigou a ir. Disse que eu precisava ser vista ao lado dele. Eu não queria. Aquele mundo me assustava. Mas, de novo, eu não tinha escolha. A festa era em um salão luxuoso, cheio de homens de terno e mulheres deslumbrantes. Todos me olhavam com curiosidade quando eu entrei com Dante. Eu podia sentir os sussurros, as perguntas não ditas. Quem é ela? Nova aquisição do Moretti? Eu me sentia exposta, vulnerável. Mas Dante mantinha a mão firme nas minhas costas, me guiando pela multidão como se eu fosse dele. E então a música mudou. Uma melodia lenta, sensual. Dante se virou para mim. Dance comigo. Eu não sei se não foi um pedido. Ele me puxou para a pista de dança, na frente de todos. Sua mão na minha cintura, a outra segurando minha mão. Tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume caro. Todos estão olhando para você. Ele sussurrou no meu ouvido. Deixe eles olharem. Deixe eles saberem que você é minha. Meu coração estava disparado. Eu não sabia se era medo ou outra coisa. A mão dele apertou minha cintura, me puxando mais perto. Eu olhei nos olhos dele e vi algo diferente. Não era só frieza. Havia desejo ali. Possessividade.
E Deus me perdoe, mas eu senti o mesmo. A dança terminou, mas a tensão entre nós não. Ele me levou para um canto mais reservado do salão, longe dos olhares curiosos. Você está tremendo, ele disse, passando o dedo pelo meu braço. Estou com frio. Menti. Ele sorriu. Aquele maldito sorriso que fazia meu estômago revirar. Mentirosa. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um dos homens de Dante se aproximou, sussurrando algo urgente no ouvido dele. O rosto de Dante escureceu imediatamente. Fique aqui, ele ordenou, e saiu rapidamente. Eu fiquei sozinha por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Mas então eu percebi algo. Alguém estava me seguindo. Era um homem que eu não conhecia, olhando para mim de longe. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso frio, ameaçador. Meu instinto gritou: perigo. Quando Dante voltou, eu contei a ele. Sua mandíbula se apertou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Enzo. Ele murmurou, quase para si mesmo. Quem? Ele me pegou pelo braço, me levando para fora da festa. No carro, ele finalmente falou. Enzo Ricci. Ele é um problema antigo. Se ele está de olho em você, significa que quer me atingir. Me atingir? Meu coração afundou. Por quê? Dante me olhou, e pela primeira vez vi algo que parecia preocupação. Porque agora todo mundo sabe que você importa para mim. Ele me encurralou contra a porta do carro, as mãos dos dois lados da minha cabeça, nossos rostos a centímetros de distância. Você é minha agora, Isadora. E quem tocar em você vai morrer. Eu deveria ter sentido medo. Deveria ter fugido. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como eu queria que ele fechasse aquela distância entre nós. Nas semanas seguintes, Dante ficou mais protetor. Quase sufocante. Eu tinha seguranças me vigiando o tempo todo. Não podia sair sozinha. Não podia fazer nada sem ele saber. Parte de mim odiava isso. A outra parte gostava de me sentir importante para ele. Mas eu tinha curiosidade. Dante escondia coisas. Eu via nos olhos dele, naqueles momentos em que ele ficava distante, perdido em pensamentos sombrios. Uma noite, quando ele estava numa reunião, eu fiz algo estúpido. Entrei no escritório dele. Eu sabia que era errado. Sabia que poderia me custar caro. Mas eu precisava saber quem ele realmente era. Procurei pelas gavetas, pelos arquivos. E então encontrei. Uma pasta escondida no fundo de uma gaveta trancada, que eu conseguia abrir com um grampo. Dentro havia fotos, documentos e um nome que aparecia várias vezes: Lorenzo Moretti, o irmão de Dante. Comecei a ler, e o que eu descobri me deixou gelada. Lorenzo havia sido morto 3 anos atrás, mas não por inimigos. As evidências apontavam para algo muito pior, para Dante. Eu estava tão focada lendo que não ouvi a porta se abrindo. Não ouvi os passos se aproximando. Achando o que procurava, eu congelei. Me virei lentamente. Dante estava na porta, os olhos escuros fixos em mim. Havia raiva ali, mas também dor. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você invadiu meu escritório? Que leu coisas que não devia? Ele se aproximou, e eu recuei até bater na estante. Ele me encurralou, as mãos batendo na madeira dos 2 lados da minha cabeça. Você não entende, Isa. Era a primeira vez que ele me chamava assim. Há coisas que, se você souber, nunca mais vai dormir tranquila. Você matou seu irmão? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Dante fechou os olhos, a mandíbula tensa. Quando os abriu de novo, havia lágrimas ali. Lágrimas que ele tentava desesperadamente segurar. Lorenzo me traiu. Traiu nossa família. Ele estava passando informações para os nossos inimigos.
Por dinheiro. Sua voz estava quebrada. Eu não tive escolha. Sempre tem escolha, sussurrei. Não no meu mundo. Ficamos ali, olhando um para o outro. Eu vi além do monstro pela primeira vez. Vi o homem que carregava o peso de decisões impossíveis. O homem que matou o próprio irmão e nunca se perdoou por isso. Minha mão foi até o rosto dele, quase sem eu pensar. Limpei uma lágrima que havia escapado. Dante... Ele segurou minha mão, pressionando ela contra seu rosto. E então, finalmente, ele fechou a distância. O beijo foi intenso, desesperado, como se nós dois estivéssemos nos afogando e esse fosse nosso último fôlego. Suas mãos no meu cabelo, as minhas no peito dele, sentindo o coração batendo acelerado. Era errado, proibido, perigoso. Mas eu não queria parar. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem ar. Ele encostou a testa na minha. Você devia me odiar, ele sussurrou. Eu sei, respondi, mas não consigo. Ele me pegou no colo e me levou para o quarto dele. E naquela noite, eu entendi que estava perdida. Completamente perdida naquele homem impossível. Eu achei que depois daquela noite, as coisas ficariam mais claras entre nós. Mas o mundo de Dante não permite clareza. Não permite felicidade. 3 dias depois, eu estava voltando do mercado quando tudo escureceu. Acordei num galpão frio, as mãos amarradas, a cabeça latejando. Tentei me lembrar do que havia acontecido. Alguém tinha me puxado para dentro de uma van, uma agulha no meu pescoço. E então nada. Finalmente acordou. Eu levantei a cabeça e vi um homem que eu reconheci da festa. Enzo Ritti. Ele estava sentado numa cadeira, fumando um cigarro, me observando com aquele sorriso cruel. O que você quer? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Informação. Sobre Dante Moretti. Ele se levantou, se aproximando. Você deve saber coisas interessantes, sendo tão... próxima dele. Eu não vou te contar nada. Ele riu. Ah, mas você vai. Eventualmente. Ele puxou uma pasta e jogou no meu colo. Mas primeiro quero que você veja algo. Eu olhei para os papéis. Eram documentos, e-mails, fotos. E todos mostravam a mesma coisa. Dante tinha me investigado antes de me contratar. Sabia exatamente quem eu era, minhas dívidas, minha vulnerabilidade. Ele havia me escolhido de propósito. Você acha que foi coincidência? Enzo sorriu. Dante precisava de alguém para se infiltrar na corporação Valente. Alguém que passasse despercebida, alguém... descartável. Meu coração afundou. Seria verdade? Tudo tinha sido uma manipulação desde o início? Ele usou você, querida. E quando não precisar mais, vai te descartar como fez com todos os outros. Eu queria não acreditar. Mas as provas estavam na minha frente. Dante tinha mentido. Tinha me manipulado. Ou tinha. Antes que eu pudesse processar tudo, ouvimos barulho. Tiros. Gritos. A porta do galpão explodiu. E então ele estava lá. Dante entrou como uma tempestade. A arma na mão. Os olhos cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto. Ele atirou em 2 dos homens de Enzo sem hesitar. Solta ela! Ele rugiu. Enzo me usou como escudo, a faca no meu pescoço. Mais um passo e ela morre, Moretti. Dante congelou, mas seus olhos estavam fixos em mim. E o que eu vi lá não era manipulação. Era terror puro, medo de me perder. Enzo, a voz de Dante estava estranhamente calma agora. Você sabe que não vai sair vivo daqui, mas ela não tem nada a ver com isso. Deixa ela ir. Ela tem tudo a ver. Você se importa com ela. Isso é sua fraqueza. Dante largou a arma. Está bem. Você quer eu? Me leva. Mas deixa ela. Meu coração parou. Ele estava se entregando. Por mim. Mas Dante não era idiota. No segundo em que Enzo se distraiu, Dante puxou uma segunda arma escondida
e atirou. Enzo caiu, me soltando. Dante correu até mim, cortando as cordas, me pegando nos braços. Seus olhos procuravam pelos meus, desesperados. Você está bem? Ele te machucou? Ele me mostrou documentos. Você me investigou antes de me contratar. Você sabia de tudo sobre mim. Dante fechou os olhos, a dor visível no rosto. Sim, eu sabia. Então ele estava certo? Você me usou? No começo, sim. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Mas tudo mudou, Isa. Você mudou tudo. Você acha que eu faria isso por alguém que não significasse nada? Você acha que eu mataria por você se fosse só negócios? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como eu posso confiar em você? Você não pode. Sua voz estava quebrada. Eu não mereço sua confiança, mas eu estou te implorando. Me dá uma chance de provar que você é mais do que um peão para mim. Você é tudo. Ele me beijou e eu senti o desespero naquele beijo. A verdade que ele não conseguia colocar em palavras. E Deus me ajude, mas eu acreditei nele. Dante tinha levado um tiro durante o resgate. Nada fatal, mas o suficiente para precisar de cuidados. Ele me levou para um esconderijo secreto. Um apartamento pequeno que ninguém conhecia. Por que você tem esse lugar? Perguntei enquanto limpava o ferimento dele. Para casos de emergência. Momentos em que eu preciso desaparecer. Ele fez uma careta quando eu apliquei o desinfetante. Por alguns dias foi só nós 2 ali. Sem guardas, sem negócios, sem o mundo lá fora. Era estranho ver Dante assim. Vulnerável. Humano. Uma noite, enquanto ele descansava, ele finalmente me contou toda a verdade. Lorenzo não era o irmão que todos pensavam que ele era. Começou olhando para o teto. Ele era violento, sádico. Gostava de machucar as pessoas por prazer, não por necessidade. E seu pai permitia isso? Meu pai estava cego. Lorenzo era o filho favorito. Dante suspirou. Mas eu via. Eu via o que ele fazia. As mulheres que ele machucava. Os homens que ele torturava por diversão. Ele se virou para mim. Quando descobri que ele estava traindo a família, foi quase um alívio. Finalmente eu tinha uma desculpa para fazer o que eu sabia que precisava ser feito. Você o matou para proteger os outros, concluí. E me tornei um monstro no processo. Eu segurei a mão dele. Você não é um monstro, Dante. Monstros não sentem remorso. Ele riu, mas era um riso triste. Você sempre vê o melhor em mim, mesmo quando não há nada de bom para ver. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Então ele puxou algo do bolso. Uma pequena caixa. Eu queria te dar isso antes de tudo desmoronar. Dentro havia um anel. Simples, mas lindo. Não é um pedido de casamento, ele se apressou em dizer. É uma promessa. De que se eu sobreviver a tudo isso, se eu conseguir sair do outro lado, eu quero tentar ter uma vida de verdade. Com você. Eu mal conseguia respirar. Dante, você não precisa responder agora. Só, guarda com você, para lembrar que alguém está esperando por você lá fora. Mas nossa paz não durou. No terceiro dia, eles nos encontraram. Não era Enzo dessa vez. Era pior. A própria organização de Dante havia se voltado contra ele. Achavam que ele estava fraco, que seu envolvimento comigo o havia tornado vulnerável. E talvez eles estivessem certos. A polícia chegou primeiro, cercando o prédio. Dante me olhou e eu vi a decisão se formar nos olhos dele. Não, sussurrei, sabendo o que ele ia fazer. É a única forma de você ficar segura. Ele segurou meu rosto. Se eu me entregar, eles não vão atrás de você. Você fica livre. Eu não quero ficar livre sem você. Você vai. Ele me beijou, longo e profundo. Você vai viver, Isa. Vai ter a vida que merece. Vai ser feliz. Dante, por favor. Mas ele já estava se levantando, mãos para cima, caminhando para a porta. Dante Moretti, saia com as mãos na cabeça. Ele me olhou uma última vez. Se eu sair vivo,
Vou te encontrar. E então ele saiu. Eu vi pela janela quando eles o algemaram, quando o colocaram na viatura. Ele não olhou para trás. Não podia. Mas eu sabia que ele estava me protegendo até o último segundo. 3 meses se passaram. Eu tentei reconstruir minha vida. Consegui um emprego normal, num escritório normal. Aluguei um apartamento pequeno. Tentei ser uma pessoa normal de novo. Mas eu não conseguia esquecer. Toda noite eu olhava para aquele anel que ele tinha me dado. Me perguntava onde ele estava. Se estava vivo. Se ainda pensava em mim. Eu tentei visitá-lo na prisão. Mas me disseram que ele não aceitava visitas. De ninguém. Especialmente não de mim. Talvez fosse melhor assim. Talvez ele estivesse me deixando seguir em frente. Mas então, numa quinta-feira comum, chegou uma caixa na minha porta. Não tinha remetente, só meu nome. Minhas mãos tremiam quando eu abri. Dentro havia o anel. Aquele que eu pensava que estava guardado no meu apartamento. E uma carta. Abri com o coração disparado. A letra era dele. Firme, segura. Isa, se você está lendo isso, significa que consegui. Não posso te contar os detalhes, mas digamos que fiz alguns acordos. Dei algumas informações. Paguei alguns preços. Estou livre. Mas não completamente. Ainda tem coisas que preciso resolver. Lugares que preciso ir. Pessoas que preciso enfrentar. Não vou te pedir para esperar. Seria egoísmo demais. Você merece ser feliz, com ou sem mim. Mas se ainda quiser, se ainda sentir algo por um homem que provavelmente não merece você, eu vou te encontrar. Não sei quando, mas eu prometo. Eu sempre cumpro minhas promessas. Guarda o anel. É seu. Sempre foi. D. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não sabia se era tristeza ou alegria. Talvez ambos. Coloquei o anel no dedo. Ele se encaixava perfeitamente. E sussurrei pro ar, sabendo que de alguma forma, onde quer que ele estivesse, ele ouviria. Eu esperei por você. E se você chegou até aqui, você sabe o que fazer. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta se você quer uma segunda parte dessa história. Comenta também o que você achou. Você acha que Dante e Isadora merecem um final feliz? Ou o amor deles está condenado desde o início? Seu comentário pode decidir o próximo episódio. Te vejo em breve.